Sermão pregado por John Owen em 9 de novembro de 1681. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, submetindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e foi feito em semelhança de homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. O apóstolo nos diz em 1 Timóteo 2 e 5 que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A diferença por causa do pecado entre Deus e os homens era tal que não poderia ser compensada sem um mediador. O próprio Deus não poderia ser esse mediador. Então mesmo o apóstolo nos diz em Gálatas 3, versículo 20: um mediador não é de um, mas Deus é um. Um mediador deve ser uma pessoa intermediária, e Deus, em sua natureza divina, é um. Um mediador não é de um. Suponha que este mediador seja tirado entre os homens, pelo pecado de um homem contra o mundo. O juiz o julgará, mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? 1 Samuel 2:25. Não há árbitro entre nós, diz Jó no capítulo 9, versículo 33, que poderia colocar sua mão sobre nós dois. Quem então é esse mediador? Ora, há um só Deus. Há três coisas nas palavras. Primeiro, a substância deles, uma descrição da auto-humilhação e condescendência de Jesus Cristo. Ao se tornar o mediador entre Deus e os homens, ao assumir este cargo, e há duas partes dele: seu esvaziamento de si mesmo, e segundo, a humilhação de si mesmo. Ele, estando na forma de Deus, tomou sobre si a forma de servo, diz o apóstolo. Ele se tornou sem reputação. Ele se esvaziou. Tendo assumido esta forma de servo, o que ele fez? Ora, ele se humilhou. Ele se esvaziou para assumir a forma de servo. Ele se humilhou nessa forma para se envolver em obediência, para sofrer a morte. Há uma distância infinita entre o autoesvaziamento de Cristo, quando, sendo na forma de Deus, ele assumiu a forma de servo, e o assumindo a forma de servo para obedecer e morrer. Uma infinitamente supera o outro. Em segundo lugar, há nas palavras o princípio de onde surgem esses atos distintos: auto-esvaziamento, assumindo nossa natureza, auto-humilhação, engajando-se em nossa natureza de fazer e sofrer. E de onde procede? Procede apenas de sua própria mente. Sacrifício e oferta não quiseste. Então disse eu: eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Em terceiro lugar, há uma aplicação e aperfeiçoamento destas coisas em nossa prática, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que é a coisa que eu almejo principalmente, embora eu não possa alcançá-la neste momento. As palavras que nos diz respeito serão abertas em nossa passagem. Vou ter essas duas proposições dele. Primeiro, que foi uma infinita e misteriosa auto-humilhação e condescendência em Jesus Cristo, o Filho de Deus, tomar nossa natureza sobre ele, com referência ao ofício de mediador. Essa é a verdade que o apóstolo pretende demonstrar aqui. Em segundo lugar, que há uma grandeza espiritual da mente, semelhante à mente que estava em Cristo, exigida de todos os crentes para aquela abnegação e para aqueles sofrimentos aos quais eles podem ser chamados pelo Evangelho. São semelhantes, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora tratarei do primeiro, que foi uma infinita e misteriosa auto-humilhação do Filho de Deus, ao tomar sobre si nossa natureza para o desempenho do cargo de mediador. Eu devo primeiro prová-lo em geral, e segundo mostrar que em consiste, e terceiro fazer algum uso dele se eu puder. Primeiro, para a prova disso, eu estabeleceria apenas aquela consideração que você tem no Salmo 113, versos 5 ao 6. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se humilha para contemplar as coisas que estão nos céus e na terra. Tal é a infinita perfeição da natureza divina, que é um ato de auto-humilhação. É uma condescendência de prerrogativa de sua excelência e glória. Observar as coisas mais gloriosas no céu e as maiores coisas sobre a terra. E assim sobre estas duas coisas. Primeiro, por conta daquela distância infinita que existe entre sua natureza, ser e essência, e a natureza, ser e essência de qualquer criatura de qualquer espécie. Portanto, no Salmo 40, verso 15 ao 17 é dito:
As nações são diante dele como a gota de um balde, e são contadas como o pequeno pó de balança. Todas as nações são como nada, e elas são contadas para ele menos do que a vaidade. Ele é o ser infinito, e em comparação com ele, todas as criaturas são nada. Agora, não há medida, nenhuma proporção entre um ser infinito e nada e aquilo que é como nada. De modo que não pode haver razão para que um ser infinito deve qualquer consideração por aquilo que é como nada, mas sua própria condescendência infinita. São pensamentos vãos e imaginações de homens que descobririam causas prévias em nós mesmos da eleição eterna de Deus e na primeira escolha que ele faz de nós. Não há proposição entre um ser infinito e um nada. Ele é o alto e o sublime que habita a eternidade. E para este eu me olharei sim, para aquele que é de coração humilde e de espírito contrito e que treme diante da minha palavra. Ele é o alto e santo que habita a eternidade, que existe em seu próprio ser eterno, e o que está além disso é uma reverência para olhar para aquele que é humilde de coração e contrito de espírito. A exaltação mais gloriosa de uma criatura pode ter não aproxima nenhum passo mais da essência de Deus do que um verme, pois entre o que é infinito e o que é infinito não há proporção. Essa é a primeira razão. Deus se humilha para contemplar as coisas que estão no céu e na terra, por causa da distância infinita que existe entre sua natureza e a natureza de todas as coisas. Segundo, por causa de sua autossuficiência infinita para todos os fins de sua própria bem-aventurança e satisfação eterna, o que quer que desejamos é para que possa acrescentar a nossa satisfação. Não há criatura no céu ou na terra que seja autossuficiente. O ápice da criação, a flor, a glória dela, e a natureza humana de Cristo ainda não é autossuficiente. Vive eternamente na dependência de Deus e pelas comunicações da natureza divina. Nenhuma criatura pode ser autossuficiente. Nenhum anjo no céu ou homem na terra pode ter qualquer desejo ou fazer qualquer coisa, mas é para aumentar sua satisfação. E, portanto, ele toma razão do que faz de fora. Mas diz o apóstolo, Deus não precisa de nada, visto que dá a vida e fôlego a todas as coisas. Não há nada que possa acrescentar a Deus para sua satisfação. Não há nada que queira em si mesmo para sua própria bem-aventurança eterna. Jó 35:6 diz, se pecares, o que fazes contra ele? Ou se as tuas transgressões se multiplicam, o que fazes a ele? Deus não perde nada de sua própria suficiência eterna. No versículo 7 diz, se tu és justo, o que lhe dás? Ou o que recebe de tua mão? Não pode haver nenhuma adição feita a Deus. Portanto, deve ser uma condescendência infinita nele e uma humilhação de si mesmo. Contemplar as coisas feitas no céu e na terra. Não pode haver nenhuma adição feita a Deus. Portanto, deve ser uma condescendência infinita nele e uma humilhação de si mesmo. Contemplar as coisas feitas no céu e na terra. Eu faço minha inferência a partir disso. Se tal é a natureza eterna e abençoada de Deus, e sua infinita distância de todas as criaturas, se tal é sua infinita autossuficiência e bem-aventurança, que é uma humilhação de si mesmo contemplar a coisa mais gloriosa no céu, ou as maiores coisas na terra, que grande humilhação é no Filho de Deus, que não apenas olhou e nos contemplou e agiu gentilmente conosco, mas tomou nossa natureza sobre ele para ser dele. Esta é a auto-humilhação que o apóstolo nos propõe, e na qual seremos encontrados para sempre. Mostrarei a você que consistiu essa humilhação do Filho de Deus, que tenderá à abertura das palavras, e porque é o centro, a vida e a alma da religião, a rocha principal sobre a qual a igreja é construída e contra a qual tem havido oposição em todas as épocas, mas nunca tal feroz e sutil como nos dias em que vivemos. Mostrarei a você primeiro em que não consiste, até onde pode ser aprendido, e depois em que consiste. Primeiro, quando Cristo se humilhou, ele não partiu, não renunciou à sua natureza divina. Ele não deixou de ser Deus quando se tornou homem. A fundação disso estava aqui. Ele estava em forma de Deus e não julgou usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, versículo 6. Ele estava na forma de Deus. Deus não tem forma inata, mas sua natureza, seu ser, sua essência, e portanto está na forma de Deus, é ser participante da natureza, essência e ser de Deus. O que se segue, ele não considerou roubo ser igual a Deus, o Pai, em dignidade, poder e autoridade. Porque ele estava na forma de Deus,
praticando da essência divina, portanto ele era igual a Deus, em dignidade, poder e autoridade, o que nada poderia dar a ele, exceto o seu ser na forma de Deus. Pois embora haja uma ordem nas pessoas da Trindade, não há distinção ou desigualdade na natureza de Deus. Todo aquele que participa dessa natureza é igual nessa natureza, em dignidade, poder e autoridade. Este era o estado de Cristo. Ele tinha a mesma natureza de Deus Pai, ele estava na forma de Deus e tinha a mesma dignidade, igual a Deus. Aqui está o término e o aquado. Isso o apóstolo declara: ele tomou sobre si a forma de servo. Ele se esvaziou, se humilhou e assumiu a forma de servo. Enquanto ele era Deus, quando ele habitou na forma de Deus e foi igual a Deus, então ele tomou sobre si a forma de servo. Esta é uma gloriosa condescendência de Cristo, que é o maior de todos os mistérios do Evangelho, que é a vida e a alma da Igreja. Aquele que é Deus, que não pode mais deixar de ser Deus, por qualquer ato próprio ou agir sobre ele. Do mesmo modo que aquele que não é Deus pode se tornar Deus por qualquer ato próprio ou qualquer ato sobre ele. Cristo não poderia deixar de ser Deus, não mais do que um verme pode se tornar Deus. Dizemos que Cristo, sendo Deus, se fez homem por nossa causa. Os socinianos dizem que, sendo homem, ele foi feito Deus por si mesmo. Ele foi feito igual a Deus na mesma autoridade, mas nunca na forma de Deus. Em resumo, dizemos: o Verbo se fez carne, isto é, recebeu autoridade e poder glorioso nessa natureza. Mas Jesus Cristo não renunciou à sua natureza divina, que ele não poderia fazer. O apóstolo fala isso com tanta confiança quanto Deus não pode deixar de ser Deus. Segundo, essa condescendência não consistia em nenhuma conversão substancial da natureza divina na humana. Embora alguns dos arianos pensassem assim antigamente, seguindo sua senilidade até hoje dizem: o Verbo se fez carne. Mas como? Como a água se tornou vinho por um milagre, por uma conversão substancial, a substância da água se transformou na substância do vinho. Como ali cessou o acidente da água e o acidente próprio do vinho o acompanhou, eles o teriam aqui, que a natureza divina de Cristo foi criada pela vontade de Deus, antes que o mundo fosse feito, e depois por uma conversão essencial e substancial, foi transformada em natureza humana. Eles afirmam que aquilo que é chamado de natureza divina foi destruído, pois a água não era mais água quando transformada em vinho, e assim é produzida uma natureza humana que não tem afinidade e cognição conosco, não derivando de Adão como nós, mas feito da substância da palavra divina. Isso está longe de ser uma representação adequada dessa condescendência de Jesus Cristo. Terceiro, não foi por meio disso que as naturezas divinas e humanas foram misturadas e compostas em uma natureza, de modo que não era nem aquela natureza divina que era originalmente e eternamente, nem a natureza humana, mas outra, uma terceira natureza feita em tempo. Esse frenesi perturbou a igreja por mais de 100 anos. Embora Cristo tenha sido feito para ser o que não era, ele nunca deixou de ser distintamente o que era. A natureza divina não teve nenhuma mudança nem sombra de dúvida. Considere esta condescendência de Cristo e observe todas as suas propriedades essenciais. Ele age adequadamente para si mesmo. Não age senão o que lhe convém e é próprio da natureza divina. Jesus Cristo fez muitas coisas na natureza humana que em sua natureza divina não tinha concorrência, mas na sustentação da natureza humana, em sua única pessoa. A natureza divina não agiu na fome e na sede, cansaço e sangramento e morte, não pode fazê-lo. Todos os atos da natureza divina sobre o humano foram atos de sustentação, pelos quais ele atuou nessas coisas. Mas você dirá: o que Cristo fez com referência à sua natureza divina, quando tomou sobre si a nossa natureza? Que o apóstolo expressa nessa palavra misteriosa: que ele se revelou, se sobreou, se escondeu, sua natureza divina eclipsou a glória dela. Não absolutamente. Todas as coisas sobre o céu não podem velar, eclipsar ou ocultar a glória da natureza divina. Mas ele eclipsou, sobreou, escondeu e colocou de lado quanto a si mesmo e seu interesse nisso. Pois ao tomar nossa natureza sobre ele, os homens estavam tão longe de vê-lo como Deus que não o viam como um bom homem. E a razão era porque eles o viam e sabiam que ele era um homem, e ele professava ser um homem, e não era menos homem do que qualquer um deles. E no entanto, ele professa ser Deus. Eles estavam tão longe de acreditar que ele era, que eles não consideravam um bom homem.
Portanto, ao mencionar sua pré-existência e a sua encarnação, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Eles caíram em uma grande raiva e loucura e pegaram pedras para atirar nele. Como nós leia nos versos de Ninho, eles dão esse motivo. Nós te apredejamos porque, sendo homem, te fazes Deus. João 10,33. Isso eles não conseguiam entender. Nisso não acreditaram, dizem eles. Isso derrubou a persuasão de muitos de que, se Cristo for homem, será apenas homem. Nós te apredejamos porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Isso eles não conseguiram entender. Tudo isso faz parte da condescendência de Cristo. E se acreditamos no que o apóstolo aqui diz, e ele estava na forma de Deus, igual a Deus, participando de sua essência, e igual em dignidade, autoridade e poder, o que então? Ele assumiu a forma de um servo, isto é, a nossa natureza, para que nela ele possa ser obediente até a morte. Como ele assumiu que deveria ser um homem, em nossa natureza, ser obediente até a morte. Tendo mostrado a você que não foi pelo abandono de sua natureza divina, que sendo Deus desde a eternidade, ele deixou de ser Deus quando se fez homem, que não foi por uma conversão da natureza divina na humana. O verbo não se fez carne como a água se fez vinho, que não foi por uma composição de duas naturezas em uma, pois ainda permaneceram distintas em sua essência. Agora devo mostrar a você em que consistia. Primeiro, a condescendência de Cristo consistia em velar a glória da deidade, não em tomar um homem para si mesmo, mas em tomar sobre si a natureza do homem. Carne e sangue não podem revelar isso a ninguém. Vou mostrar-lhe como foi, e em seguida dar-lhe uma palavra de uso. O que então Cristo fez em sua condescendência? Por favor, lembre-se disso, pois é o principal objetivo de sua fé e a vida das suas almas. Isso foi o que ele fez. A pessoa do Filho de Deus, ou a natureza divina na segunda pessoa, continuando Deus em sua essência e Deus em seu estado e dignidade, tornou sobre ele a natureza do homem, em uma subsistência individual de sua própria pessoa, por meio da qual ele se tomou pessoa. E o que foi feito e agindo nele, por aquele homem foi feito e agindo pela pessoa do Filho de Deus. Esta é a condescendência de Cristo de que se fala aqui. Todo homem tem sua própria subsistência individual, pela qual a natureza humana é dividida em particular. E todos nós temos a mesma natureza em geral, isto é, a mesma natureza humana específica pertence a nós igualmente e a todos os homens do mundo. No entanto, todo homem e mulher tem essa natureza inteira e absolutamente para si mesmo, como se não houvesse outro homem ou mulher no mundo. E Adão não era mais uma única pessoa quando não havia ninguém no mundo além dele mesmo. Do que cada um de nós é uma única pessoa agora que o mundo está cheio de homens, como se houvesse apenas um homem. E cada um vem ao mundo em sua própria subsistência individual para si mesmo, pelo que se torna um homem tanto quanto qualquer um de nós. Eu deveria ter insistido nas consequências disso, pois nenhuma de suas naturezas mudou, e como a natureza divina foi ocultada e revelada por meio disso, mas estes devem ser dispensados no momento. Terceiro, falarei sobre o uso dele, e assim concluirei. O uso deve se elevar a nossos corações à admiração da grande condescendência de Cristo, ao se humilhar e se esvaziar por nossa causa. Mas não posso me alongar sobre isso. O profeta nos diz em Isaías 8,14: E ele se será para um santuário, mas para uma pedra de tropeço e para uma rocha de ofensa para ambas as casas de Israel, para um gin e um laço para os habitantes de Jerusalém. Pedro expõe este lugar na primeira epístola de capítulo 2, versículos 6 ao 8. Ele será um santuário para os que creem, para os oprimidos, mas uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, mesmo para aqueles que tropeçam na palavra. Ambos são nosso Senhor Jesus Cristo de uma maneira peculiar. Por esse auto-esvaziamento, por essa auto-humilhação, ele é um santuário e ele é uma pedra de tropeço. Aqui Cristo é principalmente um santuário para aqueles que creem. O que os homens procuram em um santuário? Liberdade do perigo, libertação de problemas e suprimentos de todos os seus desejos. Tudo isso é proposto nessa auto-humilhação de Jesus Cristo. Se pudéssemos pela fé torná-lo nosso santuário, se pudéssemos pela fé, como devemos ir até ele em busca de alívio. Se formos a alguém em busca de alívio, questionamos apenas duas coisas: sua vontade e seu poder. Se ele quiser e puder, você não tem motivos para questionar, mas terá alívio. Eu sei como todos nós,
Temos todos os desejos, temos todas as tentações, temos todos os medos, todos os conflitos internos e perplexidades, mais ou menos, e todos nós secretamente gememos para sermos libertos de todas essas coisas. E então o gemido é o melhor da nossa vida espiritual, viver em contínuo gemido. Ó, para que possamos fazê-lo todas as manhãs e todas as noites, que não haja nada além de Deus e Cristo em nossas almas, tudo claro e sereno, e todas as nossas mentes espirituais e celestiais, onde devemos nos dirigir então para alívio em todos os casos. Se alguém tiver vontade e poder para nos aliviar, ó, que ele venha em nosso alívio e ajuda, para lá iremos nós. Mas aqui está a perda de nossas almas e paz. Aqui está a perda de nos manter em uma taxa tão pobre e baixa e nos faz lutar pelo mundo, porque negligenciamos ir a Cristo para obter alívio em todos os nossos desejos. Quão poucos de nós vivemos no exercício da fé para esse propósito, mas ele vai me substituir. Ora, ele se humilhou, esvaziando-se e deixou de um lado sua glória para este fim, para que pudesse nos aliviar. De minha parte, realmente acredito que todos os que carecem de toda alegria, força e poder, é por falta de aplicação devida a Jesus Cristo para alívio. O não acreditar em sua disposição será a condenação do mundo por sua ingratidão. Não quereis vir a mim para terdes vida. Ó, quem diria que ele nos receberia? Porque posso dar-lhe maior encorajamento do que eu. Ele ainda mantém seu poder onipotente. Ele ainda está na forma de Deus. O Santo Deus nos ajude a viver mais no exercício da fé nele, para que tenhamos mais conforto em nossas vidas. Posso dar-lhe maior encorajamento do que esse? Eu ainda mantenho o seu poder onipotente. Ele ainda está na forma de Deus. O Santo Deus nos ajude a viver mais no exercício da fé nele, para que tenhamos mais conforto em nossas vidas. Mas aqui, Cristo também é uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa para o resto do mundo. Isso eles tropeçaram antigamente. Isso é o que o mundo ainda continua a fazer. Alguns afirmam que Jesus Cristo é apenas um profeta vindo de Deus. Isso todos os maomeanos cumprirão. E os judeus estavam bastante contentes de que João Batista fosse um profeta. Mas Cristo não deveria ser nenhum, porque ele se fez igual a Deus. Lá eles tropeçaram e caíram. E neste dia grande ofensa é tomada no mundo por esta pessoa divina de Cristo e sua auto-humilhação. A verdade é que toda a carne corrompeu seu caminho. Todo mundo começa a se cansar da religião que professam e a questionar se existe alguma revelação sobrenatural. A princípio, Deus nos deu uma religião natural. Nós o perdemos e Deus o levantou por revelação sobrenatural, que continuou até a vinda de Cristo. Então ele pôs fim a toda revelação sobrenatural. Então o diabo ficou perdido e levantou um escândalo sobre a revelação sobrenatural. O mundo está cansado disso e gostaria de retornar a uma religião natural, tendo perdido o poder de toda revelação sobrenatural. O mundo está cansado disso e gostaria de retornar a uma religião natural, tendo perdido o poder de toda revelação sobrenatural. Isso abre caminho para o ateísmo. Eles não acreditam em nada que a Escritura expressa sobre os mistérios do Evangelho. Isso abre caminho para a descrença da Trindade e na encarnação do Filho de Deus. Eles seguem a conduta do homem que o influenciam para sua própria vantagem secular. Mas vamos nos apegar a isso, porque o mundo se cansa. Que esta pedra angular seja mantida por nós como fundamento, e ela provará nossa sustentação e segurança, que continuou até a vinda de Cristo. Eles seguem a conduta de homens que o influenciam para sua própria vantagem secular. Mas vamos nos apegar a isso, porque o mundo se cansa. Que esta pedra angular seja mantida por nós como um fundamento, e ela provará nossa elevação e segurança.